Tudo bem? Seja bem-vindo no nosso curso A Introdução ao Autismo. Nesse curso vocês vão aprender tudo sobre o autismo. Na verdade, eu vou tentar de passar todos os detalhes, todos os assuntos mais importantes, para que quando vocês terminam o curso, que vocês vão ter uma base verdadeira, uma base necessária sobre o que é autismo. Embora que o autismo ainda, para todos nós, é um enigma muito grande. Nessa primeira parte do curso, nós vamos trabalhar e descobrir um pouquinho a história sobre o autismo. E vocês vão ver que a história é importante, mas o autismo também tem muitos aspectos socioculturais. E todos esses nós temos que entender. Porque não é que no mundo inteiro o autismo é visto como a mesma coisa. Tudo depende da cultura, tudo depende dos costumes, das regiões do mundo. E eles vão determinar como o autismo é visto. O curso eu dividi em várias partes. E agora essa parte da história eu também dividi. Primeiro nós vamos falar sobre o autismo antes dos anos 80, porque vocês vão ver que 1980 era um ano muito importante para a evolução do autismo, mas isso é para mais tarde. Primeiro vamos nos dedicar à pré-história do autismo. A palavra autismo não é uma palavra nova. A palavra autismo já existe desde a época dos gregos. Na verdade, autismo é uma palavra grega que foi traduzida da palavra autos. E se vocês vão procurar a tradução dessa palavra, vocês vão encontrar uma explicação como se desenvolver em si mesmo. O que nós podemos traduzir num português mais fácil para entender. Se isolar. Se isolar no próprio mundo. Ficar no mundinho deles. Uma fala que nós usamos muito quando nós estamos falando sobre o autismo. Às vezes, em observações, nós podemos ler. Parece que ele está no mundo dele. Parece que ele está no próprio planeta. Todas essas referências sobre o isolamento. Sobre o se desenvolver em si mesmo. Como eu já falei, já na época dos gregos foi falado sobre esse tipo de pessoas. E quem falava sobre eles eram os filósofos antigos. Aristóteles, Platão, todas pessoas que já usaram às vezes essas indicações. Um detalhe, provavelmente essas pessoas filósofos também já tinham traços de autismo. Porque para fazer e evoluir um trabalho como eles, você tem que ser um pouquinho isolado. Você tem que ser, de um lado, muito inteligente, só focado naquilo que você adora, e do outro lado você vai ver que em questões culturais, questões sociais, que eles têm mais dificuldades. Na história da medicina, nós também encontramos muitas referências sobre o autismo. E as coisas escritas, nós vemos que já começaram no século XVIII. Já no século XVIII, nós estamos encontrando histórias sobre possíveis pessoas com autismo. Mas claro, naquela época, ninguém usava a palavra autismo. Naquela época, a palavra mais comum era os loucos, os retardos. E a primeira história que nós encontramos, na verdade, não eu, mas a Uta Fritsche, e mais tarde vocês vão conhecer ela mais pessoalmente, é uma história sobre um menino de 5 anos que está hospitalizado num hospital psiquiátrico em Londres. Ele estava num grupinho de crianças da mesma idade. E o que foi tão típico nessa criança é
que ela nunca brincava com as outras crianças. Sempre ela ficava na dela. Ela tinha um monte de soldadinhos. E a única diversão que essa criança tinha era brincar com esses soldadinhos. E o que os enfermeiros descobriram era que essa criança sempre tinha uma mesma organização de brincar. Sempre ela fazia as mesmas coisas com esses soldadinhos. Um pouco mais tarde, mais para o fim do século XVIII, nós encontramos a história do Victor, o menino selvagem. Essa criança, porque na época que eles descobriram ele tinha mais ou menos 12 anos. A idade certa ninguém conseguiu descobrir, porque ninguém achou um atestado de nascimento dele. E ele vivia numa floresta, na região de Aveyron. Essa é uma região mais central na França. E depois também foi descoberto a história de Caspar Hauser. Logo, nós vamos conhecer os dois um pouquinho melhor. Então, vamos lá. A história sobre o Victor. Provavelmente o Victor vivia mais ou menos entre 1775 e 1828. Quando eles descobriram o Victor, eles, na verdade, eram um médico da região de Aveyron com um amigo. Ele tinha mais ou menos 12 anos. E ele foi encontrado numa floresta da França. Ele não falava, ele só vivia com animais. Ele se alimentava com tudo que ele encontrava na floresta. Primeira coisa que nós começamos a nos perguntar era: será que essa criança era autista? Naquela época, ele recebeu o nome, claro, de retardo, porque ele era bem parecido com o Mowgli do Jungle Book. Logo, vocês vão ver isso no vídeo que nós achamos sobre o Victor. Ele não andava reta, ele andava nos pés e nas mãos. Ele tinha muitos comportamentos parecidos com um macaco. Então, gente, você viu, ele cresceu lá na floresta. Mas o médico trouxe ele para a casa dele. E a mulher e a empregada dele, elas começaram a educar o Victor. Mas mesmo com todos os cuidados do mundo, ele ficou um ser humano antissocial. É engraçado, né? Ele sabia sobreviver na floresta, mas ele não sabe sobreviver na sociedade. Ok, ele melhorou. Ele achou maneiras para se comunicar, mas nunca ele virou normal. Ele ficou aquele ser humano esquecido. A próxima história é a história do Caspar Hauser. Nós estamos mudando da França para a Alemanha. Provavelmente o Caspar viveu de 1812 até 1833. Isso numa região de Alemanha que chama Nuremberg. Quando ele foi encontrado, ele tinha mais ou menos 16 anos. E isso foi em 1828. Ele apareceu na cidade de Nuremberg e ele andava, mas ele andava meio estranho. Parece que o tempo todo ele estava bêbado, que ele estava tonto. E claro, isso chamou a atenção para todos os cidadãos que estavam lá em Nuremberg. E ele repetia só uma frase: quero ser cavaleiro, quero ser cavaleiro. Ele tinha com ele uma carta. Mas ninguém podia ler essa carta, porque essa carta era um pedido para o general do exército. E na verdade, essa carta provavelmente era escrita pelo pai dele, tinha esse pedido para que ele podia virar cavaleiro e que ele podia entrar no exército. Ele tinha 16 anos provavelmente. Ele sabia quase não escrever. A única coisa que ele sabia escrever era o próprio nome.
Ele falava, mas ele não falava direito. Ele só comia pão e bebia água. Ele entrou na cavalaria e 5 anos depois ele foi assassinado, provavelmente por um dos colegas dele. Ele não dormia em casas, mas ele dormia na prisão do próprio exército. Todos costumes meio estranhos. E logo depois, quando os cientistas começaram a ler essa história, a primeira pergunta aparecia: mas será que esse cara era autista? E como é possível que uma pessoa de 16, 18, 20 anos não sabia falar? Será que ele, como menino, foi privado de estimulação de comunicação? Um monte de perguntas que provavelmente direcionam para uma resposta: um tipo de autismo. Com essas histórias, nós chegamos agora nos pioneiros do autismo. Agora nós já estamos entrando no século XX.